Então, irmãos, nós vimos, né, no verso 17, semana passada, que Paulo fala que ele falou, né, que a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho. Vimos que é no Evangelho que Deus nos revela a forma como nós somos justificados, como ele torna um pecador justo que é por meio do seu Filho. Vimos também que quando Paulo se expressa dessa forma, dizendo que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, então a gente entende que Paulo está deixando muito claro que toda a raça humana ela está em pecado, são condenados diante de Deus, né? Tanto judeu como gentio, senão o Evangelho não seria eficaz. Então, quando ele fala que o Evangelho é o poder para a salvação, é porque a raça humana ela está perdida. Então, queridos, aqui do verso 18 até o verso 20, a gente vai ver que Deus ele também se revela através da sua criação. E ele não revela somente a si mesmo, mas também ele revela a sua ira, né? A gente viu semana passada que no Evangelho Deus ele revela, né, a sua justiça. A justiça ali a gente viu que é a obra de Deus para nos salvar. E hoje nós vamos ver que Deus também se revela na criação, ele revela também a sua ira. Eu vou reler aqui o verso 18, né? Diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, nós vimos, né? Então, como eu falei para os irmãos semana passada, a respeito da revelação da justiça de Deus que se dá por meio do Evangelho. Hoje, a gente acabou de ver aí nos versos, é muito interessante que no verso 17, Paulo fala que Deus revela a sua justiça. Aqui no 18, a gente vê Paulo já começando dizendo que Deus revela a sua ira, né? Ele já começa assim: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça. Paulo, então, irmãos, ele vai desenvolver esse entendimento a respeito da condenação da raça humana. Aqui no capítulo 1, ele vai falar a respeito da condenação do gentio. No capítulo 2, ele vai falar da condenação do judeu. E no capítulo 3, então, ele fala que todos estão condenados, né? Todos estão na mesma situação. Lembrando que naquela época o mundo era dividido assim, né? Na mente do judeu e gentil, né? Na mente do grego, né? Do romano, era romano, né? Grego-romano e bárbaro, né? E bárbaro. Era assim que eles faziam as divisões. Mas aí Paulo deixa claro que tanto o judeu como o gentil, eles estão na mesma situação espiritual diante de Deus. Aqui no capítulo 1, nós vamos ver, não vai dar para ver tudo hoje, mas Paulo vai começar a desenvolver essa questão da situação do gentil diante de Deus. Vai falar que eles estão debaixo da condenação. E ele vai dizer as razões por que o homem está nessa condição, né? Hoje a gente vai ver um pouco a respeito disso. Semana que vem a gente vai desenvolver mais nos próximos versos. O primeiro ponto que eu destaco aqui é que a ira de Deus, ela se revela do céu. A ira de Deus, irmãos, ela é a indignação de Deus contra a rebeldia do coração humano. E o local de onde vem, né, essa ira é do céu, o lugar de habitação de Deus. Um ponto importante aqui é que nós não podemos confundir essa ira de Deus com a nossa ira. A ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. A nossa não, a nossa é vingança, né? A nossa é maldosa, ela é pecaminosa, a nossa ira. A ira de Deus aqui, então, é essa indignação que Deus tem para com o pecado, né? Deus, então, ele toma providências. O texto, irmãos, ainda nos revela com o que é que Deus está irado. Né? O verso 18 ainda fala sobre isso, né? Com o que é que Deus está irado com o quê? Paulo, ele menciona duas coisas aqui no texto. Primeiro, ele fala com a impiedade dos homens, né? Os irmãos podem ver aí que ele fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo aqui destaca, né? E o que é impiedade? Mas a palavra impiedade, irmãos, ela significa falta de reverência a Deus, né? Falta de reverência a Deus. Uma pessoa ímpia é uma pessoa pecadora, né? Algumas traduções já traduzem essa palavra impiedade como pecadora. Ou seja, para que fique mais claro, né?
é uma pessoa viver como se Deus não existisse. Não há nela temor de Deus, falta de reverência. Era uma pessoa ímpia, né? Uma pessoa pecaminosa. Então, a ira de Deus, ela se manifesta por conta da impiedade do homem, ou seja, da falta de reverência, da falta de temor que o homem tem para com Deus. E, segundo, né, coisa, é a perversão dos homens. A primeira, impiedade, né, ela está tratando aí do relacionamento do homem com Deus, e a segunda, a perversão, é o relacionamento do homem com o seu próximo. E por conta da primeira, ela está prejudicada, né, o relacionamento do homem com Deus é de inimizade, o homem ele é inimigo de Deus, o seu relacionamento com Deus não está bom, e como consequência também o relacionamento do homem com o seu próximo, com o seu semelhante, também não é bom, né? Essa falta de união com Deus causa falta de união do homem com o seu semelhante. Então, a perversão aqui é a maldade, né, do coração do homem, aquilo que o homem pratica contra o seu próximo. A ira de Deus se revela do céu contra essas coisas. A impiedade e a perversão dos homens. Queridos, o texto ainda nos revela o que esses homens ímpios e perversos fazem. Né? O verso 18 ainda não acabou. Né? A gente viu que falamos sobre a ira de Deus, e a ira de Deus é uma ira justa, né? Como eu falei para os irmãos, é uma ira santa, e Deus está irado contra a impiedade e perversão dos homens. E o texto, verso 18 ainda nos revela, né, o que é que eles fazem. Fala que eles detêm a verdade pela injustiça, né? Está aí no finalzinho do 18. Deus, vou ler o verso novamente. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, eu já inteirei aí o verso 19, que já é o nosso próximo tema já, né? Então, irmãos, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E esses homens, o que é que eles fazem? Eles detêm a verdade pela injustiça. Isso é interessante, né? O texto aqui é formidável, né? Porque quando ele fala que os homens, eles detêm a verdade pela injustiça, o texto aqui nos revela que o homem, então, até certo ponto, ele conhece a verdade. O problema do homem não é que ele não conheça, ele conhece, mas ele nega. Lembrando, eu falei que ele conhece até certo ponto. Existe num homem, na sua natureza, está impregnado nele, né, a consciência de que existe um Deus. Ele sabe lá no fundo que existe um Criador. Ele sabe lá no fundo o que é certo. Mas o que é que ele faz? Ele nega, ele combate isso daí, ele rejeita essa verdade, ele rejeita o Criador. E é isso que Paulo vai desenvolver, né? Paulo vai falar um pouco mais na frente, ainda aqui no capítulo 1, né? A gente não vai ver hoje, semana que vem, de que eles trocaram a glória de Deus. Eles rejeitaram a Deus e colocaram outra coisa no lugar. Então, lá no fundo, está lá na natureza do homem, está lá impregnado dele, em sua consciência, ele sabe que Deus existe. Ele sabe o que é a verdade. E o que ele faz? Ele rejeita. Eles detêm a verdade pela injustiça, pela forma como eles vivem, pela prática da vida deles, né? Eles, então, negam essas verdades de Deus. Então, o problema não é questão de conhecimento. Nós vamos ver no finalzinho aqui, Paulo dizendo que não tem desculpa para eles, né? Um outro ponto importante que nós precisamos destacar é que a ira de Deus ela está revelada, né, dentro do homem, como eu acabei de explicar aqui para os irmãos. Está lá dentro, irmãos. Eles sabem que existe um Criador. O homem tem esse entendimento dentro do seu coração. Essa questão de que o homem, alguém chega para você e fala, eu não creio em Deus. Muitos homens que falam isso, quando passam em perigos, determinadas situações, adivinha, irmãos, o nome de quem que eles chamam, né? Às vezes, numa situação complicada, né? Aí chama por Deus, né? Ai, meu Deus, né? Então,
E se os irmãos observarem o mundo, né, em volta, as civilizações, existe esse senso religioso dentro do coração do homem, um desejo de agradar aos deuses, né, agradar um ser superior, aplacar a ira de um ser superior. E de onde vem isso? Né? De onde vem esse instinto, né, religioso do coração do homem? Né? Alguns homens já tentaram explicar isso, né? Alguns cientistas, né? Teve um que disse que existe no DNA do homem a célula de Deus, né? Para tentar explicar essa questão da religiosidade do coração do homem. Mas isso, irmãos, nada é do que o que Deus já colocou no homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem tem em sua natureza, tem em sua consciência de que Deus existe. Deus existe. E que o homem faz é rejeitar isso. Deliberadamente ele rejeita, né? Eles não querem que Deus exista. Eles não... Porque se Deus existe, para eles, eles vão ter que prestar conta. E é isso que eles não querem. Então a questão não é não acreditar. Eles sabem. O que eles não querem é que isso seja verdade, mas é. Eles negam. E isso é terrível, né? Os irmãos sabem que desde a queda, né? Desde a queda, houve esse rompimento do homem com Deus e ficou então esse vazio no coração do homem. Ficou esse vazio. E o homem sabe que tem algo errado. Ele não tem toda a clareza, né? Porque aí só o Evangelho, né, pode nos dar um conhecimento claro. Mas ele sabe que tem algo errado. Ele sabe que as coisas não estão certas. E ele sente um vazio imenso dentro de si. E ele tenta preencher esse espaço vazio com tudo que ele pode. Mas ele nunca está satisfeito. Porque esse vazio é de Deus. Esse vazio não é de uma outra coisa. É de Deus. E lá no fundo ele tem, né, como eu falei para os irmãos no começo, um senso religioso. Ele sabe, irmãos, sabe que Deus existe. Mas eles negam. É isso que eles fazem. Eles detêm a verdade pela injustiça. Relendo novamente o verso 19, e já entrando no 20, ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, aqui nesses versos, Paulo fala que o homem ele é indesculpável diante de Deus. Sendo ele judeu ou gentil, ele é indesculpável diante de Deus. Como eu falei logo na introdução, né, Paulo vai deixar claro, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que tanto o gentil como o judeu estão debaixo da ira de Deus. Eles são indesculpáveis, são pecadores e necessitam da graça e do poder do evangelho para salvá-los. Sendo ele alguém, né, essa pessoa, sendo ela que guarda a lei de Moisés ou não, seja essa pessoa que conhece a palavra de Deus ou não, ela é indesculpável diante de Deus. Isso aqui é um ponto sério, né, para a gente pensar. Então, aqui assume, irmãos, que todo ser humano que vive nesse planeta, seja ele um índio que está lá isolado na floresta, né, que não tem contato nenhum com as pessoas, nunca ouviu falar nada a respeito de Deus, da palavra, do evangelho, essa pessoa, diante de Deus, ela é uma pessoa indesculpável. Agora, por que ela é uma pessoa indesculpável se ela não ouviu nada? Como é que Deus pode dizer que essa pessoa é culpada se ela nunca ouviu falar nada a respeito do pecado, ela nunca ouviu falar nada a respeito do evangelho, ela não recebeu visita de ninguém, ela está lá isolada no meio do mato, cresceu no meio do mato, para ela o que existe é aquele mato ali que ela vive. Então, como essa pessoa pode ser culpada diante de Deus? É porque Deus se revela dentro do homem e fora do homem. Como eu falei para os irmãos, né, a gente vem conversando sobre isso, de que Deus se revela lá dentro, lá na consciência do homem, está lá em seu coração. Ele sabe que Deus existe. Até o índio que nasce isolado lá no meio do mato, que nunca teve contato com ninguém, existe nele um senso religioso. Ele adora divindades, ele crê num ser que é superior a eles. Eles têm isso em sua consciência. E de onde vem isso?
Deus colocou no coração deles. Eles sabem que Deus existe. Esses também que vivem lá isolados, eles são indesculpáveis diante de Deus. Porque se Deus revela-se dentro deles, dentro de cada ser humano, está lá em sua natureza, está lá em sua consciência, e Deus também se revela através de sua criação. Toda a criação de Deus revela, fala a respeito de Deus. A criação demonstra com muita clareza, irmãos, que existe um Criador. Por isso, não existe ninguém que seja indesculpável diante de Deus. Todos são culpados. O homem, ele é indesculpável diante de Deus. E a razão, né, que Paulo fala aqui, é que, além da revelação, como eu falei, dentro do homem, se revela na criação. Vamos reler aqui o verso 19, né, mais uma vez, fala: porquanto que de Deus se pode conhecer, porque não dá para conhecer tudo, né, só se conhece aquilo que Deus revela, aquilo que Deus não nos revela, a gente tem como conhecer. Então, o que se pode conhecer a respeito de Deus, manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que se pode conhecer a respeito de Deus, Deus tem manifestado isso entre os homens, dentro dos homens e no meio dos homens. Está lá revelado na consciência deles, está manifesto lá na consciência deles e também está revelado na criação. Então, continuando, aí no verso 20, ele fala: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, Paulo fala que claramente, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens, por conta disso, são indesculpáveis. Então, Paulo aqui menciona, ele deixa muito claro isso, de que aquilo que se pode conhecer de Deus, né, ele fala que os atributos invisíveis de Deus são vistos. É uma frase até que, né, no português é estranho, né? Como um negócio é invisível pode ser visto? Mas Paulo está dizendo aí que os atributos invisíveis de Deus, eles são manifestos, estão manifestados na criação. Paulo cita apenas alguns aqui, né? Ele fala que o eterno poder de Deus, né? Ele fala do poder eterno de Deus. O nosso Deus, ele é eterno, ele é poderoso, ele criou todas as coisas, ele é criador, tudo que existe à nossa volta foi criado por Deus, Deus que deu origem. Nós aprendemos desde cedo lá em Gênesis, né, que Deus criou tudo a partir do nada, usando somente a sua palavra. Ele deu ordem, né, haja e ouve. Então, esse é o nosso Deus. E a criação revela o poder de Deus. A gente pode, tanto olhando as coisas grandes da criação, como as coisas pequenininhas, né? A gente vê ali o poder extraordinário de Deus. Quando a gente olha o sol, que é muito grande, né? Gigantesco, e a gente vê uma pequena formiguinha, né, andando, né, uma pequena planta, uma folha, né? Então, tudo ali demonstra com muita clareza o poder de Deus. Pois sem o poder de Deus, essas coisas não teriam existência, né? Não tinham vindo à existência. Então, o primeiro atributo que Paulo fala aí é o poder de Deus, poder eterno de Deus. A segunda coisa que Paulo menciona aí ele fala sobre que também é revelado, além do poder de Deus, é revelado também a divindade de Deus. Né? A divindade de Deus também é revelada na criação. E também é um ponto importante, né? Porque existem algumas religiões, né? Por exemplo, como o panteísmo, né? Eles costumam dizer que Deus está em tudo. Deus é uma árvore, Deus está numa árvore, Deus é uma pedra, Deus está na pedra, né? E isso não é verdade. Quando fala sobre a divindade de Deus, coloca Deus à parte da criação. Então, Deus não é uma árvore, mas Deus criou a árvore. Deus não é uma pedra, mas Deus criou a pedra. Deus, ele é um ser eterno e ele é a parte da sua criação. Né? Então, ele não foi criado, mas ele criou todas as coisas.
E Paulo fala, irmãos, com muita clareza, né? E ele diz que isso é claro. Ele diz que isso claramente é percebido e não é de hoje. Ele fala desde os tempos antigos, né? Eu vou reler aqui novamente para os irmãos, o verso 20. Paulo fala: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, ele fala claramente, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, ao olhar a criação, nós temos então aí a revelação da pessoa de Deus. Deus se revela, irmãos, na criação. Então, a criação aponta para um Criador. Isso é uma observação natural, né? A gente olha o mundo, a gente não, essa visão de que o mundo veio do acaso, por meio de uma explosão, né? O Big Bang, isso não faz nenhum sentido. Quando a gente olha para a complexidade, né, do universo, a complexidade da vida, a gente olha com muita clareza e instintamente está lá. Alguém criou isso aqui foi projetado, isso aqui não veio do nada, aqui tem muita sabedoria, foi um ser muito poderoso e inteligente quem criou isso daqui, né? Que de outra forma não faz nenhum sentido. Então a própria criação aponta para o Criador, ela revela com muita clareza que existe um Criador. Mas é como nós vimos, o homem, por ter o seu relacionamento com Deus rompido por conta do pecado, o homem ímpio e perverso, ele detém essa verdade pela injustiça. Então é isso que o homem perverso faz, ele detém a verdade pela injustiça. E Paulo fala que porque os atributos invisíveis de Deus são claramente manifestas na criação, irmãos, então o ser humano, não importa qual seja a raça dele, onde ele viva, né? Se ele é branco, se ele é preto, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é índio, se ele não é índio, né? Não importa. Ele é indesculpável diante de Deus. Porque Deus tem se manifestado na sua criação. Deus tem se revelado por meio da criação. Agora, aqui eu faço uma distinção clara, né? Como vimos falando desde o começo, a gente viu semana passada que Deus revela a sua justiça no Evangelho. A gente viu hoje que Deus revela a sua ira e Deus se revela por meio da criação. Mas a revelação de Deus por meio da criação, ela não leva o homem à salvação. O homem, ao olhar o mundo em sua volta e entender e crer que existe um Deus, esse é o primeiro passo, mas isso não lhe garante a salvação. É somente a revelação de Deus na sua palavra, no Evangelho, que pode, então, justificar o homem, ok? Então, por meio da criação, eu posso entender com muita clareza, como Paulo fala aqui, que existe um Deus, que existe um Criador. Mas a criação só me revela Deus até aí. Eu só posso chegar a tal ponto, né, que existe um Deus, que existe um Criador. Mas é no Evangelho, é na revelação que o Evangelho me dá a respeito de Deus, que eu sou, então, justificado pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Por isso que ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, não basta o homem olhar para a natureza e entender, então, eu creio que existe um Deus e ele criou todas essas coisas. Não basta. O Evangelho vai nos revelar a real situação do homem diante de Deus. O Evangelho vai nos dizer que o homem ele é inimigo de Deus, ele está em inimizade com Deus. Portanto, ele precisa do libertador, do Senhor Jesus, para nos libertar dessa condição terrível, porque nós não temos nenhuma condição. Por isso que o Evangelho, ele é que é o poder de Deus para a salvação. Então, eu espero que esses dois pontos aí tenham ficado claro para os irmãos, né? A natureza, sim, revela sobre Deus, mas é no Evangelho, é na palavra de Deus, onde Deus se revela de uma forma salvífica. Queridos, por conta disso, tais homens são, então, indesculpáveis. Não tem desculpa, né? Interessante que essa palavra, indesculpável, né? Ela vem da palavra apologética, né? A questão de defesa. Então, tais homens, eles são... Não há defesa para eles. A situação deles é tão complicada, não há defesa para eles. São indesculpáveis. Indesculpáveis. Queridos, o único meio, então, que o homem tem para conhecer a Deus é por meio da revelação divina.
Como os irmãos estão vendo aí, a gente, desde a semana passada, né, a gente viu Deus revela a sua justiça no Evangelho. Agora a gente viu que Deus revela a sua ira desde o céu, né, contra toda a impiedade e perversão dos homens. Deus se revela na criação. Então os irmãos estão vendo aí que a iniciativa toda é de Deus. E se Deus não se revela, a gente não tem como então conhecê-lo. No máximo, como eu falei para os irmãos, a gente pode olhar para a criação e entender que existe um Criador. Mas nós não temos como conhecer a Deus de uma forma profunda e íntima e que de uma forma realmente salvífica. Pois o conhecimento de Deus, ele só vem por meio de revelação, ou seja, Deus tem que se revelar. Se Deus não se revela, nós continuamos na condição que naturalmente estamos em Adão, né? Que é um pecador, cego, surdo, mudo, né? Ele não consegue compreender, não consegue enxergar as verdades de Deus. Então, só Deus é quem pode se revelar. Não é uma conquista, não é algo que a gente, se estudar muito, a gente consegue chegar lá. Não consegue. É por meio de revelação divina. Então, a única forma de conhecer a Deus é Deus se revelando. Se ele não se revelar ao homem, se Deus não tivesse se revelado para nós, nós nunca teríamos chegado ao conhecimento que temos a respeito de Deus. Então, graças a Deus que ele quis se revelar para nós. Queridos, na criação, Deus ele se revela como Criador, mas é no Evangelho que ele se revela como Salvador. Então, ter somente essa perspectiva da criação, de que Deus existe e criou todas as coisas, isso não é suficiente. Nós temos que crer no Evangelho e na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz por nós. Então, os irmãos estão vendo aí, né? Por isso, irmãos, que nós temos essa missão de espalhar o Evangelho. Nós somos responsáveis, nós temos que pregar. E pregar não somente com palavras, né, mas pregar também com as nossas vidas, darmos um bom testemunho a respeito do nosso Deus e do Evangelho que a gente professa crer. Irmãos, já estou partindo aqui para as conclusões finais, né, e práticas. Irmãos, nós devemos, então, ao observar tudo isso, nós devemos agradecer muito a Deus pelo privilégio, irmãos, que Ele tem nos dado de não somente ouvirmos, mas também de entendermos a sua palavra. Pois, como os irmãos viram, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Esse próprio problema, né, que o mundo está sofrendo, essa questão desse vírus, né, é uma evidência nesse vírus da ira de Deus, que Deus está insatisfeito com o homem e a forma como ele está vivendo. Quando nós olhamos as Escrituras, a gente vê que Deus tem usado elementos da natureza para revelar a sua ira, a sua indignação, a sua insatisfação com a forma como os homens estão vivendo, né? Eu relembro aqui rapidamente, os irmãos, logo no comecinho lá, a gente viu que Deus, em Gênesis, né? Deus, ele mandou o dilúvio, né? O dilúvio para revelar a sua ira, a sua indignação contra aquelas pessoas naquela época. Então, essa pandemia, né, tem servido também como alerta, né? Que Deus ele está irado. Deus tem revelado do céu a sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando nós olhamos em nossa volta, o que a gente vê é isso, são homens maus, né, pecadores, perversos, que eles detêm a verdade pela injustiça, eles negam, eles falam que Deus não existe, mas eles sabem, como a gente está vendo aqui no texto, está na consciência deles. Essa negação deles é porque eles não querem aceitar, mas está lá no coração acusando, né? Está lá, acusa na consciência deles, irmãos, que Deus existe. E eles lutam contra isso. Esse ponto, né, nós vamos desenvolver mais ele conforme a gente vai avançando nos versos aqui ainda no capítulo 1, semana que vem. Então, ao nos depararmos com isso, nós devemos, então, irmãos, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de ouvir a sua palavra. Não somente de ouvir, mas de entender. Porque é por meio do Evangelho que nós somos salvos. Justificados diante de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E foi esse Evangelho que nos salvou. Sem a revelação divina, nós estaríamos andando como cegos, né?
vagueando pelo mundo aí, sendo guiados apenas pelas nossas emoções, caminhando rumo à condenação eterna. Mas, pela graça de Deus, ele abriu os nossos olhos e vem dirigindo os nossos passos até os dias de hoje. Irá nos conduzir até o retorno do Senhor Jesus Cristo, onde nós iremos morar com ele eternamente. Então, graças a Deus que ele tem se revelado de uma forma salvífica para nós, não somente de uma forma criadora, né? Ele não se revela apenas como criador, mas também como Pai, como Salvador. Deus não somente nos tornou justo, Deus não somente nos justificou, mas Deus nos adotou, nos tornou seus herdeiros, né? E graças a Deus por isso. Então, irmãos, nós devemos agradecer muito ao nosso Deus. Queridos, eu espero que tenha ficado claro para os irmãos. Se surgir alguma dúvida, os irmãos podem mandar mensagem, né, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Queridos, oremos ao nosso bom Deus para finalizarmos aqui esse nosso momento tão gostoso. Não dá nem vontade de terminar, dá vontade de seguir aqui a sequência aqui e parar lá no capítulo 16, né? Mas vamos ter paciência, com calma, a gente chega lá. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras preciosas que o Senhor tem ministrado para nós. Como é precioso, Senhor, ouvir a Tua palavra e de compreendê-la. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos, abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos entender a Tua palavra. Que o Senhor também nos use para levar esse conhecimento para outras pessoas também, para que outras pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade e sejam então salvos pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Amado Deus, ajuda-nos a ser uma igreja relevante, a sermos uma igreja fiel a Ti, uma igreja forte e saudável. Que o Senhor nos ajude a crescermos cada vez mais. Amado Deus, dá-nos um coração temente e mais apaixonado por Ti. Pai, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.